Olá, boa noite. Boa noite. Exploração infantil. Papa afirma que sociedade não pode desviar o olhar nem ser cúmplice deste ato desprezível. Combate ao trabalho infantil. Instituição de 60 anos no interior de São Paulo colabora com o crescimento de jovens e adolescentes no mercado de trabalho. Israel e Hamas aprovam um acordo de cessar fogo em Gaza. Aumento no preço do café. Crise climática e alta do dólar afetam o preço do produto. Previsões apontam que safra de grãos no país será a maior da história. O governo lança programa para incentivar a formação de professores. Dia de Santo Amaro. Conheça a história do santo, amigo de São Bento. Você está na TV Canção Nova e este é o Canção Nova Notícias que começa agora. O Papa Francisco dedicou a audiência geral desta quarta-feira no Vaticano para abordar novamente temas como abuso, trabalho e tráfico infantil. O Santo Padre destacou a importância de proteger, acolher e amar as crianças. Com alegria no olhar e interação com crianças e peregrinos, na catequese de hoje, o Papa assistiu à apresentação do circo Honey Roller e participou de uma das brincadeiras dos artistas. Parleremo sui bambini. O trabalho infantil foi o tema central da audiência. Francisco lembrou da importância de proteger, acolher e amar os pequenos. Per non parlare dei bambini e delle bambine che Sem falar das crianças que são traficadas para prostituição ou pornografia e dos casamentos forçados. Infelizmente, existem muitas formas pelas quais as crianças são abusadas e maltratadas. O pontífice afirmou que o abuso infantil de qualquer natureza é um ato desprezível e atroz. Não é simplesmente um flagelo social ou crime, mas sim uma grave violação dos mandamentos de Deus e alertou: nenhuma criança deveria passar por isso. De acordo com Francisco, nas metrópoles onde a exclusão social e a degradação moral são cortantes, existem crianças usadas no tráfico de drogas e nas mais diversas atividades ilícitas, e expressou: E tuttavia, quando in strada, nel quartiere della parrocchia, no entanto, quando na rua, no bairro da paróquia, estas vidas perdidas se apresentam ao nosso olhar, olhamos muitas vezes para o outro lado. E recordou a triste história de Luan Penha, de 5 anos, sequestrado em Corrientes no mês de junho do ano passado. c'è un caso anche nel mio paese. Há um caso em meu país, disse o Papa, em que uma das hipóteses é que a criança tenha sido levada para o tráfico de órgãos. Francisco afirma que isso acontece e que alguns voltam com cicatrizes, outros morrem. Para o pontífice, combater a exploração, sobretudo a infantil, é a principal forma de construir um futuro melhor. Na audiência, citou que muitos países e organizações internacionais promulgaram leis e diretrizes contra o trabalho infantil. Mas muito mais pode ser feito e com isso pediu: Esorto i giornalisti a fare la loro parte. Aos jornalistas que façam a sua parte, ajudem na conscientização sobre o problema e a encontrar soluções, e sem medo denunciem estas coisas. Ao concluir a reflexão, Francisco recordou Santa Teresa de Calcutá, mãe espiritual das crianças mais desfavorecidas e esquecidas, alegre serva na vinha do Senhor, e rezou a oração feita por ela para as crianças. Chiedo un luogo sicuro dove posso giocare. Antes de terminar a catequese, o Papa se mostrou próximo das vítimas do deslizamento de terras, ocorrido numa área de mineração em Mianmar. Clamou pela paz no país, na Palestina, Israel, Ucrânia e em tantos países em guerra. E tanti paesi che sono in guerra. No Brasil, o trabalho infantil continua sendo uma realidade alarmante. Frases como trabalhar não mata ninguém ou melhor trabalhar do que roubar reforçam essa prática e precisam ser desconstruídas. Apesar disso, diversas entidades dedicadas ao desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes promovem ações significativas para mudar esse cenário e proteger os direitos dessa faixa etária. Proteger, amar e acolher os pequeninos. Preocupação da Igreja e das autoridades no Brasil.
Atualmente, o IBGE realiza um levantamento para identificar a quantidade de trabalhadores infantis no país. Em 2023, a mais recente pesquisa apontou que 1.600.000 crianças e adolescentes se encontram nesta condição. Para tudo na vida existe um momento e existe uma forma adequada de fazer a transição da educação para o mundo do trabalho. A gente não pode tirar essa oportunidade da criança ter a infância saudável para se tornar um adulto saudável e produtivo. Existem diversas organizações que realizam um trabalho sério, tanto de aprendizagem com as crianças, quanto da inserção de jovens e adolescentes no mercado de trabalho. Ações como estas evitam com que eles se submetam ao trabalho infantil. Um exemplo prático a respeito deste assunto fica em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, a Guarda Mirim. Então, através dos projetos da Guarda Mirim, a gente combate a evasão escolar, combate a marginalidade, o uso de droga, o trabalho infantil, uma série de males que atinge essa faixa etária. Quando a gente pensa, por exemplo, que a nossa população carcerária no Brasil hoje, 70% ela é composta de 70% entre 18 e 29 anos, justamente a faixa que a aprendizagem atende. Estes jovens entre 15 e 24 anos são protagonistas de suas histórias. Oportunidade de trabalho e estudo. Vidas transformadas para uma sociedade melhor. Lá fora, sem o auxílio da guarda, assim, a gente não ia ter essas mesmas oportunidades. E eu me tornei uma pessoa totalmente diferente, era muito tímido, aprendi a conviver com pessoas, aprendi a desenvolver habilidades que eu nem sabia que tinham dentro de mim. E a guarda, para mim, fez super bem. Como que aqui transformou a sua vida na prática? Nossa, transformou, não tem nem como falar, porque a guarda eu sempre quis entrar desde pequenininha, porque eu sabia que eu entrar pela guarda eu ia conseguir uma responsabilidade e conseguir um serviço até mais fácil também. O governo anunciou o lançamento de um programa que visa incentivar a formação de novos professores. A iniciativa inclui a oferta de remuneração para estudantes que escolham cursar licenciaturas no ensino superior, promovendo a valorização da carreira docente e o fortalecimento da educação. O programa Pé de Meia Licenciaturas foi lançado no Palácio do Planalto. Os estudantes que optarem por cursar licenciaturas vão receber uma bolsa mensal no valor de R$ 1.050 durante o curso. R$ 700 poderão ser sacados de forma imediata e o restante será depositado em uma poupança e só será liberado ao final do curso. O programa incentiva a formação de novos professores. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, em 15 anos, apenas 3% dos estudantes optaram pela profissão. A desvalorização e a falta de incentivo na formação são apontadas como os principais fatores para a queda no número de professores. Isso é um problema hoje no mundo, que as pessoas não estão querendo mais ser professores no país. Então, a gente quer estimular que aqueles que têm perfil para isso, que têm condições de serem professores, que tenham boas notas no Enem, possam entrar na licenciatura. As inscrições para o programa começam na sexta-feira, com a abertura das vagas do SISU, Sistema de Seleção Unificada. No ato da candidatura, o estudante terá a opção de escolher participar do Pé de Meia Licenciaturas. A concessão da bolsa vai ocorrer de acordo com a demanda. O último Enem, 19 mil alunos escolheram fazer licenciatura, acima de 650 pontos. Apenas 5 mil se inscreveram, se matricularam. E destes dados mostram que ao longo dos anos que ele passa na universidade, metade desiste. Para participar do programa, o estudante precisa alcançar no mínimo 650 pontos na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. De acordo com o Ministério da Educação, 300 mil candidatos tiraram essa nota no Enem do ano passado. A Caixa Econômica Federal, responsável por cerca de 70% dos financiamentos imobiliários no país, aumentou a taxa de juros em algumas modalidades. A medida impacta tanto quem deseja financiar a casa própria, quanto o mercado imobiliário como um todo. No ano passado, Júlia adquiriu um imóvel na planta. 30% do valor foi financiado com a construtora e o restante será financiado com o banco assim que pegar as chaves.
A alta dos juros é uma preocupação. A gente se planejou para arcar com os custos hoje, das taxas hoje, e o aumento está muito grande. Então, qual é a minha preocupação? O imóvel vai ser entregue só em 2027. Como que vai estar lá? Será que em 2027 eu vou conseguir arcar com a prestação? Será que eu vou ter meu crédito aprovado? As taxas subiram de 1 a 2% para os contratos assinados a partir de 2 de janeiro deste ano. Isso para aqueles que utilizam recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, por meio da linha de crédito corrigida pela taxa referencial, a TR, ou pela caderneta de poupança. A caderneta de poupança, com o nível de juros que nós estamos desde 2023, ela deixou de ser atrativa para quem tem dinheiro na poupança. Então, os financiamentos eles ficam limitados, porque a Caixa usa um percentual da poupança, 65% do que ela tem de depósito da poupança, para fazer os financiamentos. Para o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, as mudanças afetam todas as áreas envolvidas. O setor da construção civil, da incorporação, compra e venda de imóveis, é um setor que movimenta muito a nossa economia, e eu vejo que o setor da produção, que são os construtores e incorporadores, serão também muito afetados, e isso vai, a meu ver, provocar uma retração nas construções. Famílias com renda de até R$ 8 mil poderão financiar imóveis de até R$ 350 mil pelo programa Minha Casa Minha Vida. Para essa modalidade de financiamento, que também utiliza recursos do FGTS, a Caixa Econômica Federal não elevou a taxa de juros. O economista oferece dicas para quem pretende realizar o financiamento imobiliário com as novas taxas. Diversos bancos que fazem esse financiamento. Então, primeiro, pesquisar. Segundo, que a pessoa faça a operação, assuma essa dívida com muita responsabilidade. O governo anunciou hoje a revogação das mudanças para monitorar o Pix depois da repercussão negativa. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa em Brasília. Vamos então à capital federal para saber mais com a repórter Aline Campelo, que traz os detalhes para nós. Aline, boa noite para você. Bem-vinda de volta ao jornalismo Canção Nova. Obrigada, uma excelente noite para você, Reinaldo, e para todos que nos acompanham. Exatamente, a informação foi confirmada pelo secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, em uma coletiva com a imprensa, depois de uma reunião com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto hoje à tarde. Além disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também disse que o governo irá editar uma medida provisória para garantir que o Pix não seja taxado. O ministro acrescentou que com a edição da medida, nenhum comerciante poderá cobrar preços diferentes entre pagamentos via Pix e em dinheiro, prática que começou a ser detectada nos últimos dias. Ao anunciar a revogação do ato, o secretário da Receita Federal falou que nos últimos dias as informações foram distorcidas e que, pelo dano provocado, um outro ato será anunciado e tramitará no Congresso Nacional. Nós vamos seguir acompanhando. Volto com você, Reinaldo, aí no estúdio. Muito obrigado, boa noite para você, bom descanso, Aline. O agronegócio brasileiro está confiante nas projeções para a colheita da safra de 2025, especialmente após enfrentar uma retração de 7,2% no fechamento de 2024. As informações serão dadas por Matheus Alves. Uma alta histórica, se as previsões se confirmarem. A safra de grãos brasileira deverá atingir os 322,6 milhões de toneladas, um acréscimo de 10,6% a mais se comparado com 2024. Todo esse resultado acontece mesmo em meio às variações climáticas. Há alguns meses, as chuvas castigaram o sul do país. Agora, Minas Gerais, Maranhão, Piauí e a Bahia, além da seca no Pantanal. Soja lidera o ranking com 15,4%, com mais de 22 milhões de toneladas. O milho em seguida, com 9,3%, sendo a previsão para mais de 2 milhões de toneladas para a primeira safra e mais de 3 milhões e 700 mil toneladas para a segunda safra. Arroz, trigo e feijão
na sequência. Em relação à área prevista para plantio, o feijão sai à frente, com 6,3%, seguido pelo arroz, com 5,8%, soja, com 2,7%, algodão, com 1,6% e o milho, com 1,2% a mais na área de plantio neste ano de 2025. Na contramão da expansão de aumento da área plantada está o sorgo, com redução em 1,6% e o trigo, com 2,8%. Para o setor de agricultura do IBGE, a recuperação e aumento da área plantada está atrelado ao alto uso de tecnologia no manejo das plantações e o acumulado de chuvas nas regiões produtoras. De Lorena, no interior de São Paulo, Matheus Alves para o Canção Nova Notícias. Pois é, mas o nosso cafezinho no dia a dia está mais caro. E o aumento no preço da bebida reflete uma combinação de fatores internos e externos. Entre eles, a escassez de chuvas e as baixas temperaturas nos últimos anos tornaram a produção do grão mais instável. Ah, o cafezinho, de manhã cedinho para dar energia, espantar o sono e ser companhia do pão de queijo. Alain bate o ponto todo dia. O administrador de empresas percebeu o aumento do preço do produto. O custo, no geral, né? Desde a extração lá do café, lá do produtor, até isso chegar na prateleira do supermercado. Essa padaria tem mais de 60 anos e o café é a bebida mais pedida. Para contornar a alta de preços e evitar o aperto no bolso do povo, Fernando traça algumas estratégias. No café de revenda, a gente infelizmente não tem o que fazer. É um preço que já é bem ajustado, então ele precisa ser repassado sempre que a gente recebe esse aumento, né? Mas no cafezinho, no café que a pessoa vem e se serve aqui, parte desse custo a gente consegue aceitar essa alteração. Minas Gerais tem mais de 50% de toda a área plantada no país. Obrigado, Regiane. Essa bebida está presente na maioria dos lares dos brasileiros. Todo mundo gosta de um cafezinho bem quente, né? E em 2020, houve um recorde na produção no estado. Na sequência, uma seca. Em 2021, uma geada e as baixas temperaturas afetaram as plantações por diversas partes de Minas Gerais. 2022 veio outra seca. Isso fez com que a produção de café, principalmente durante a florada, que é quando é produzido os grãos, tivesse uma queda. 2023 foi um bom ano, também com muita produção do grão no estado mineiro. Chega 2024 e mais seca. E isso prejudicou, além dos preços no ano de 2024, também a colheita em 2025. Com isso fez o quê? Que uma expectativa de que haja uma redução no café disponível. Uma tendência social também afeta o preço do produto. Nos últimos anos, as cafeterias tornaram a bebida mais requintada. Os espaços passaram a ser ambientes de negócios e encontros entre amigos. De cada 10 sacas de café que é produzido no Brasil, que a grande maioria já é um café de qualidade, uma saca é chamado de café especial. No fim, precisa andar de um lado para o outro, coçar a cabeça, refletir e decidir pelo mais barato. É aquele negócio, sobe o café, sobe tudo. Mas e o salário nosso? Esperança de paz em Gaza. Anunciado esta tarde o cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas. A trégua foi mediada por Estados Unidos, Egito e Catar, depois de 467 dias de conflito na faixa de Gaza. O cessar-fogo na faixa de Gaza prevê que todos os reféns em poder do Hamas sejam libertados de forma gradual e que os palestinos presos em Israel também voltem para casa. O acordo estabelece a retirada das tropas israelenses no território e planeja o futuro da região. O acordo foi anunciado pelo primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman, que pediu às duas partes fidelidade ao que foi tratado. O cessar-fogo começa a valer no próximo domingo. O conflito entre Israel e Hamas começou em outubro de 2023. Até aqui, quase 48 mil pessoas perderam a vida em 467 dias de guerra, ampliando as tensões e criando novos conflitos no Oriente Médio.
O presidente americano Joe Biden comemorou a resolução e disse que, mesmo ao celebrar a notícia, lembra das famílias que perderam entes queridos, tanto no primeiro ataque do Hamas, quanto dos inocentes que perderam a vida no decorrer da guerra. E afirmou que já era hora de encerrar os combates e começar o trabalho de construir a paz e a segurança. Nas ruas de Gaza, centenas de pessoas celebraram o fim do conflito. Em Tel Aviv, imagens mostraram pedidos pela volta dos reféns. Abdallah, um dos palestinos deslocados em Gaza, diz que sua maior alegria será rever os irmãos e familiares. Ele conta que não vê sua família há mais de um ano e que espera poder voltar para casa e estar com amigos e vizinhos. Para Ariela, Deus ouviu suas orações. E ela diz esperar que as famílias retornem para seus filhos, irmãos e mães de forma segura e estejam felizes e bem. O cessar-fogo em Gaza deve aliviar as tensões em todo o Oriente Médio, onde a guerra alimentou conflitos na Cisjordânia, ocupada por Israel, no Líbano, na Síria, no Iêmen e no Iraque, e levantou temores de uma guerra total entre Israel e Irã. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, apresentou hoje em Brasília atualizações para a proposta de emenda à Constituição sobre segurança pública. O novo texto traz alterações baseadas nas sugestões dos governadores e secretários de segurança de todo o país. O Ministério defende que a proposta busca reorganizar e fortalecer o sistema de segurança do Brasil ao integrar entes da federação, garantindo autonomia aos estados, municípios e ao Distrito Federal. Em cerimônia na sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski lembrou que a equipe acolheu o que foi apontado pelos gestores estaduais durante discussão democrática e listou os tópicos alterados. Nós vamos ouvir os entes federados e também a sociedade antes de estabelecermos essas diretrizes. Ele ainda mencionou a garantia de autonomia dos estados e do Distrito Federal sobre suas polícias. Além disso, explicou a alteração, ainda que provisória, da nomenclatura da Polícia Rodoviária Federal, assim como suas atribuições. Que nós vamos chamar de Polícia Viária Federal, será o patrulhamento ostensivo das rodovias, ferrovias e hidrovias federais. O ministro assegurou que haverá 2 fundos para financiar atividades de segurança pública e o sistema penitenciário, e seus recursos serão distribuídos entre todos os entes da federação sem serem adiados. Lewandowski afirmou que as corregedorias dos órgãos de segurança pública terão liberdade em suas ações e que a proposta defende ouvidorias autônomas em todos os estados e o Distrito Federal. O texto segue para a Casa Civil, para depois ser apresentado ao Congresso Nacional. A inclusão do Ozempic no Sistema Único de Saúde deve ser avaliada ainda neste semestre pelo governo. O medicamento é indicado para o tratamento de diabetes, mas também recomendado por especialistas para combater a obesidade. O Ministério da Saúde informou que a análise inicial deve começar até o final do primeiro semestre e deve ser concluída em 180 dias. O debate sobre a possível inclusão do Ozempic no SUS ganhou força após o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciar que a cidade deve começar a distribuir o remédio a partir de 2026 para o controle do diabetes. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, um grupo de trabalho foi criado para planejar a melhor estratégia de uso do medicamento. Em 2023, a fabricante pediu à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS que avaliasse a inclusão, mas o parecer foi negativo. Apesar dos estudos que mostram a eficiência do remédio, a estimativa de impacto orçamentário foi considerada elevada, mais de 12 milhões e meio de reais em 5 anos. Com a queda da patente, outros laboratórios passam a produzir o medicamento desde dezembro do ano passado e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso no Brasil. Nas farmácias, o preço das ampolas para um mês de uso varia de R$ 800 a R$ 2.000, dependendo da dosagem. Chuvas fortes continuam atingindo Minas Gerais. Em Divinópolis, no centro-oeste do estado, a população teve transtornos ontem com as inundações.
Em menos de 2 horas, foram registrados cerca de 150 milímetros de chuva na cidade de Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais. Moradores registraram carros submersos, ruas e casas tomadas pela água, que chegou a mais de 2 metros em alguns locais. Nesta quarta-feira, o município decretou situação de emergência por causa das consequências do temporal. Porque nós tivemos, inclusive, ruas que foram arrancadas, asfalto, calçamento, devido à força da correnteza das águas. Tivemos muitas empresas que foram invadidas por água, onde se perdeu tudo, até os equipamentos dentro dessas empresas, e também diversas casas que perderam tudo. A gente está com uma força-tarefa, nós temos uma equipe que está trabalhando ainda para atender diversas ocorrências. Ontem, em Ipatinga, no Vale do Aço Mineiro, o Executivo publicou um decreto de estado de calamidade pública. Hoje, engenheiros e geólogos do Conselho Regional de Engenharia de Minas Gerais foram até a cidade para agilizar as vistorias e elaboração de laudos dos imóveis atingidos pela chuva. São mais de 500 pessoas fora de casa desde o último domingo. A publicação do decreto nos dá a oportunidade de ter acessos a recursos, tanto do governo estadual quanto do governo federal. Tá certo que sem o decreto nós não teríamos a possibilidade de ter acesso a esses recursos. De acordo com o último boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, 63 municípios mineiros decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública desde o início do atual período chuvoso. Os números ainda não incluem as cidades de Ipatinga, Juramento e Divinópolis, que foram fortemente atingidas pelas chuvas dos últimos dias. Vai ser, então, decretada a situação de emergência, que traz, um panorama em que o município ele consegue fazer frente àquele desastre de determinada forma e precisa de um apoio complementar de outros entes, enquanto que na situação no estado de calamidade pública, o município ele foi afetado de tal maneira que superou muito as capacidades de resposta do município, então ele precisa de um aporte mais significativo de outros entes. Até o momento, 26 pessoas perderam a vida no estado. Há 2 meses do fim do período chuvoso, o número de desabrigados e desalojados em Minas Gerais já superou a última temporada de chuvas no estado, com mais de 3.600 pessoas. A expectativa é que nos próximos dias a chuva dê uma trégua. Não só o estado mineiro, mas o centro-norte do país permanece em alerta para temporais. A chuva forte de ontem em Fortaleza alagou ruas, provocou transtornos no trânsito da cidade e, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia, em 2 dias o estado teve tempestade em cerca de 150 municípios. O Instituto Nacional de Meteorologia destacou que o volume expressivo de chuva vai persistir no Nordeste. Alívio para quem sofre com a seca, mas um ponto de preocupação para quem mora em outras localidades. De acordo com o IMET, os principais fatores para essas chuvas são a presença da zona de convergência intertropical, o vórtice ciclônico de altos níveis e a zona de convergência do Atlântico Sul, e esses sistemas provocam chuvas intensas. Na maioria dos estados do Nordeste pode haver pancadas de chuva a qualquer hora, especialmente no interior da Bahia, Maranhão, Piauí, como se vê nessa área de cor verde escura do mapa, e também no sertão. O norte pode ter chuva no Pará e Tocantins. Já no Acre, parte de Amazonas, Roraima, o tempo vai ficar firme. Na quinta-feira, a chuva se espalha pelo estado de São Paulo e chega com força no interior. Em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo pode haver temporais. Já no centro-oeste, chove a qualquer hora, entre Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No sul do país, o sol brilha em grande parte do Paraná, Santa Catarina e do estado gaúcho, mas pode ter pancadas de chuva em algumas localidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os termômetros marcam mínima de 20 graus em Porto Alegre, 22 graus no Rio de Janeiro e máxima de 29 graus em Salvador e Cuiabá e 32 graus em Manaus. Santo Amaro, conhecido por sua amizade com São Bento e por seu exemplo de fé e obediência a Deus, foi celebrado com grande devoção pela igreja. Em São Paulo, a catedral que leva seu nome esteve em festa hoje, reunindo fiéis em homenagem ao santo.
Amaro despertou muito cedo para a vida religiosa. Com apenas 12 anos, tornou-se beneditino e amigo de São Bento. Em sua caminhada, sempre foi muito obediente à vontade de Deus. Aceitava os trabalhos mais difíceis e a obediência dele foi tão grande que, pela obediência, curou algumas pessoas. A história de São Plácido, que foi salvo de um afogamento porque São Bento viu e disse para ele, vá lá salvá-lo. E Santo Amaro não sabia nadar, né? Então isso salvou São Plácido do afogamento. Então disse que foi um milagre duplo, foi de São Bento ou de Santo Amaro, né? Mas o milagre aconteceu, andou sobre as águas e pela obediência, né? Porque não sabia nadar, né? Acredita-se que o distrito de Santo Amaro, em São Paulo, teve a sua origem junto com a construção de uma capela em homenagem ao santo, a partir da chegada dessa imagem ao Brasil, em 1560. Então a imagem chegou aqui com uma promessa de João Paes e Susana Rodrigues, né? Que estavam no navio, estavam com perigo de naufrágio e pediram a intercessão de Santo Amaro. Não aconteceu nada e em agradecimento, né, ex-voto, eles fizeram uma imagem e trouxeram para cá. Então, na verdade, chegou como um santo milagreiro já aqui, né? Tinha como lema ora et labora, isto é, reza e depois trabalha. Eu acredito que este lema se condiz muito com a nossa população, que é uma população trabalhadora, trabalha, é uma população muito religiosa. Dona Maria das Graças frequenta a igreja há 52 anos. Para mim, Santa Maria é um celeiro. Seu Tarcísio mora no bairro desde que nasceu e chegou a compor uma música sobre Santo Amaro. Hoje, aos 97 anos, está entre os fiéis da catedral. Viver bem e ser feliz, né? E continuar vivendo aqui. Santo Amaro, teu nome, na história de São Paulo, no Brasil vai ficar. A TV Canção Nova chega a lugares que não imaginamos. As reportagens de Roma, como a que acabamos de ver, e da Terra Santa, contam com a colaboração de sócios e benfeitores desta obra. Expressamos aqui nossa gratidão por sua fidelidade nesta longa jornada de fé e esperança pela união de esforços. Estamos com 47% na campanha de janeiro. Acesse clubecançãonova.com e faça sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Sigamos em frente. Uma atividade que tem crescido no Brasil é a produção orgânica de açaí no estado do Pará, na região da Amazônia. As vendas alcançam R$630 mil por ano, contribuindo significativamente para a melhoria financeira dos moradores da região. O grande diferencial dessa atividade está no comprometimento e no esforço da população local. No alto do açaizeiro, Dona Edna tem à disposição de uma menina. Ela lidera um grupo que se mobiliza para financiar a produção de açaí orgânico e a busca de financiamento externo de bancos e instituições públicas na região da Amazônia brasileira. A mulher que seguiu os passos do pai e cresceu escalando os pés de açaí foi a primeira a participar das reuniões para discutir o financiamento. De primeira, era o marido que tomava conta do produto, da produção. Aí nós começamos a se movimentar, as mulheres, bora ver se a gente consegue organizar. A organização aconteceu e logo os trabalhos foram definidos. Como é que a gente vai fazer, gente? Vamos chamar o grupo para vir limpar os matos, fazer o manejo? Não, nossos maridos vão fazer. E as mulheres vão limpar o pé das árvores lá, entendeu? Para ajudar. E aquele dinheiro já sobrava um pouco. A fruta não é considerada ouro negro por acaso. As autoridades rurais locais estimam que uma área correspondente a 4 campos de futebol da região da Ilha da Jussara, no estado do Pará, produz açaí orgânico em microbiomas. As vendas totalizam R$630 mil por ano, o que representa mais de 85% da renda da comunidade, segundo a Emater. Durante a colheita, o lucro pode chegar a R$1.500 por semana. Nós conseguimos muita coisa, muita coisa. Minhas amigas têm a sua casinha, tem seu fogãozinho, seu banheiro próprio. E para nós mudou muito, muito mesmo. Graças a Deus. É preciso empenho para dar conta do trabalho pesado. É preciso talento para manusear o alimento rico em nutrientes e um dos mais populares do país.
Para quem passou a vida nesta atividade no coração da floresta amazônica, o esforço é recompensador. Isso aqui é muito valor. Isso é nosso ouro preto que a gente diz. Agora, mais que nunca, né, Reinaldo? A gente passa a valorizar aquele açaí tão gostoso que a gente toma, né? E é preciso mesmo valorizar o trabalho desse povo maravilhoso. Assista daqui a pouco, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa direto do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Uma ótima noite e até amanhã. Boa noite e paz para você.